Olá, bem-vindo ao canal. Você já teve curiosidade em saber o porquê da divisão do cristianismo? Catolicismo romano, igrejas ortodoxas, protestantismo, sendo que a Igreja Católica Romana sempre se intitulou a mãe de todas as igrejas, a verdadeira igreja, e o seu líder, o bispo de Roma, o Papa, sendo o cabeça da igreja. Como é que isso surgiu? Como surge a história do papado? E a pergunta maior, qual é o fundamento desta alegação de precedência do apóstolo Pedro sobre a igreja no Novo Testamento? Eu vou gravar 2 vídeos, este que estou fazendo agora, que vai tratar da origem do papado, e o outro vídeo da fundamentação doutrinária dentro do Novo Testamento, será o próximo vídeo. Tudo começa com a doutrina da sucessão apostólica. O que vem a ser a sucessão apostólica? E por que surge essa doutrina da sucessão apostólica? Nós vamos entender no vídeo que a igreja estava enfrentando uma dificuldade muito grande com heresias e com as ideias gnósticas. Quais eram essas ideias, essas características do gnosticismo? O que diziam os pais da igreja a respeito da sucessão apostólica? O que era a pentarquia, o governo da igreja dividido em 5? Quando o Papa foi realmente o cabeça da igreja? Foi desde o início ou houve um momento histórico em que isso aconteceu? A igreja, já no primeiro século, sofreu o ataque de uma ideia grega terrível, que originou algumas heresias, problemas sérios. O apóstolo João, no Novo Testamento, já se apresenta combatendo o gnosticismo. No Evangelho de João, quando ele trata da natureza de Cristo, ele já está refutando ideias gnósticas que estavam entrando dentro da igreja. Quando ele escreve a sua primeira carta, esta epístola tem o mesmo propósito. Quer dizer, a luta já era antiga. Quando iniciamos o segundo século, os apóstolos já haviam falecido. E o gnosticismo continuava atormentando a igreja. Quais eram as ideias do gnosticismo? Eu coloquei aqui no slide as principais características do gnosticismo, até porque para tratarmos do assunto hoje. O gnosticismo ele é oriundo da cabeça dos gregos, da filosofia grega, de Platão, o mundo das ideias. E Platão fez uma distinção entre alma e corpo, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é matéria. Os cristãos se apropriaram dessas ideias. Portanto, o gnosticismo inicia sua entrada no cristianismo a partir dessas ideias platônicas, que os pais apologistas muitas vezes se utilizaram delas também. A alma é boa e a matéria é má, a tal ponto que Marcião, contaminado por essas ideias, ele negava até mesmo os escritos do Velho Testamento, dizendo que o Deus do Velho Testamento é que havia criado a matéria. Havia então uma discussão enorme dentro da igreja. Daí o docetismo, que negava a humanidade de Jesus Cristo. E os gnósticos afirmavam um detalhe interessante, e aí vai surgir a origem do nosso assunto. Eles diziam que eles eram iluminados por um mistério revelado pelo Espírito Santo, que não era acessível aos não iniciados. Ora, praticamente a totalidade da igreja, inclusive os seus bispos, os seus presbíteros e diáconos, eles não eram iniciados no gnosticismo. O que estava, então, ferindo de morte a igreja, gerando um tremendo cisma dentro da igreja. Se as pessoas aceitassem as ideias gnósticas, eles estariam virando as costas para a sua liderança. A questão da liderança é tratada como sucessão apostólica. Os apóstolos fundaram igrejas.
Quando eles fundavam essas igrejas, eles nomeavam, eles indicavam as lideranças, os bispos, os presbíteros, os diáconos. No final do primeiro século, nós temos que já não havia mais nenhum apóstolo vivo. O apóstolo João deve ter falecido um pouco antes do ano 100. E então agora permaneceram nessas igrejas os bispos. E esses bispos estavam sendo afrontados pelas ideias gnósticas. O que a igreja passa então a fazer para combater essas ideias? Primeiro ponto, há muitos cristãos, e nós vemos ali os pais apologistas, eu gravei um vídeo há algum tempo aqui no canal tratando disso, não é? Penágoras e outros, eles usaram das próprias ideias gregas para defender o cristianismo e para defendê-lo também perante autoridades. Mas a principal arma que o cristianismo encontrou para combater esses que diziam ser superiores porque tinham revelações de mistérios que não eram dados aos iniciados, os gnósticos, foi a autoridade do bispo, a sucessão apostólica. Então, se os apóstolos fundaram a igreja, aqueles que o sucediam é que realmente falavam pela igreja. E nós temos que considerar que nesse tempo não havia ainda a formação do cânon do Novo Testamento. Então, o que os cristãos tinham para se defender e para aprender e para entender o que estava acontecendo eram cartas que eram trocadas. Então, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, provavelmente ali se fez algumas cópias, se mandou essa carta para Tessalônica, para Esmirna, para outras igrejas. Esse era a comunicação dos cristãos e era a possibilidade que eles tinham de entender a doutrina cristã. Numa situação dessa, só havia um meio de enfrentar a heresia, as heresias gnósticas, e esse meio foi o de sustentar a autoridade dos bispos, unir a igreja em torno dos seus bispos na formação da ortodoxia da igreja cristã que se iniciava. Então nós temos aí a origem de tudo que se discute hoje em relação ao Papa, a doutrina da sucessão apostólica. Se a doutrina da sucessão apostólica se prolongou no tempo, então nós temos que o Papa é o sucessor de Pedro. A afirmativa é de que Pedro teria sido o primeiro bispo em Roma, que o ministério de Pedro teria sido em Roma. Se ele foi bispo em Roma, o seu sucessor Lino teria então assumido esse encargo, estaria com essa autoridade do bispo de Roma. Depois Anacleto, depois Clemente e assim por diante, até chegarmos a Francisco. A questão colocada então é: há essa sucessão se prolongando no tempo? Há a primazia de Pedro sobre os demais apóstolos? É o que nós veremos neste vídeo e no próximo. Eu fui consultar esse grande historiador católico, padre jesuíta, Bernard Sesboué. E esse Bernard Sesboué, ele traz alguns detalhes interessantes para nós vermos, inclusive, e respondermos a pergunta como pensavam os pais da igreja sobre a sucessão apostólica. O primeiro personagem que Bernard Sesboué ele cita é justamente Inácio de Antioquia. Você está vendo aí no slide um trecho da carta aos Magnésios, onde Inácio de Antioquia diz o seguinte: procurai manter-vos firmes nos ensinamentos do Senhor e dos apóstolos. Então aí está revelada a luta contra as heresias. A igreja deveria estar voltada para o ensinamento de Jesus Cristo e dos apóstolos, para que prospere tudo o que fizerdes na carne e no espírito, na fé e no amor, no Filho, no Pai e no Espírito, no princípio e no fim, unidos ao vosso digníssimo bispo e à preciosa coroa espiritual formada pelos vossos presbíteros e diáconos segundo Deus. A ideia então era essa: olha, vocês estejam firmes nos ensinamentos dos apóstolos, unidos com a sua liderança, bispos, presbíteros e diáconos. Esse foi o conselho de Inácio de Antioquia.
Bernard Serboé, então, vai citar um outro personagem, Clemente de Roma. Clemente de Roma, então, teria sido um bispo de Roma. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. É a primeira afirmativa. Então, tudo está originando nos apóstolos. Jesus Cristo foi enviado por Deus. As duas coisas em ordem provêm da vontade de Deus. Pregavam pelos campos e cidades e aí produziam suas primícias, provando-as pelo Espírito, a fim de instituir com elas bispos e diáconos dos futuros fiéis. Isso não era algo novo. Desde há muito tempo a Escritura falava dos bispos e dos diáconos. Com efeito, em algum lugar está escrito: estabelecerei seus bispos na justiça e seus diáconos na fé. Mais uma vez, um dos pais da igreja, agora Clemente de Roma, ele está dizendo, está enfatizando que a igreja deve estar unida com os seus bispos. Havia um judeu convertido ao cristianismo por nome Hegesipo, e Bernard Serboé, então, traz alguns trechos de Hegesipo, e ele conclui o seguinte, que ele estava ou está muito preocupado com a ortodoxia nas igrejas. O que vinha a ser a ortodoxia? Justamente o conjunto de doutrinas que os apóstolos fundamentaram e que os bispos haviam se encarregado de preservar. Essa era a ideia. E o Hegesipo, vendo essa situação na igreja, os ataques heréticos contra a igreja, ele estava, segundo Bernard Serboé, muito preocupado com esta situação. Finalmente, Bernard Serboé vai citar aquele que foi um dos campeões dos pais da igreja. E nesse texto nós vemos exatamente o que vem a ser a sucessão apostólica. Trata-se de Tertuliano, um advogado cartaginês, cristão, que teve os seus problemas dentro da igreja, a tal ponto de não ser canonizado santo, mas aqui ele escreve o seguinte: mostrai a origem de vossas igrejas. Então, quando ele está agora combatendo com heréticos, ele diz, olha, você primeiro me mostre a origem da sua igreja. Desdobrai a série de vossos bispos, a sucessão apostólica, em sucessão desde a origem, de tal maneira que o primeiro bispo tenha tido como fiador e predecessor um dos apóstolos ou um dos homens apostólicos que ficaram até o fim em comunhão com os apóstolos. Então, o desafio de Tertuliano contra os hereges com as ideias gnósticas era justamente essa. Você fala em nome de um bispo que, por sua vez, trouxe a doutrina como sucessor de um apóstolo, não fala, então nós não vamos aceitar e você não tem autoridade para ensinar a igreja. Estabelecido assim e conhecido agora o que vem a ser a sucessão apostólica, nós temos que fazer algumas observações. A primeira, que nesse momento, primeiro, segundo, terceiro e até mesmo no quarto século, não havia ainda uma ideia de superioridade de nenhum dos bispos sobre outros. Naquele momento da história, a igreja era administrada por 5 patriarcas, dos 5 patriarcados. Você pode ver aí no mapa do Império Romano, por volta do ano 381, que nós tínhamos aqui Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Havia a pretensão já nesse momento do bispo de Roma de se tornar o primeiro entre os iguais, ou seja, todos eram iguais, porém o bispo de Roma era o primeiro dentre eles e assim seria ele o cabeça da igreja. Essa situação foi ventilada inclusive no concílio de Constantinopla no ano 381. Então havia nitidamente a pretensão do bispo de Roma de ser o sucessor apostólico de Pedro, e se Pedro, segundo se imaginava, era
tinha a primazia sobre os demais apóstolos, é evidente que o bispo de Roma deveria ter a primazia sobre os demais patriarcas. Ocorre que essa discussão entre o primeiro, entre os iguais, sustentada pelo bispo de Roma, na pretensão de ser o cabeça da igreja, gerou durante a história alguns cismas. Nós tivemos o primeiro, o cisma acaciano, de 484 a 519, por 35 anos, a igreja esteve dividida entre o Oriente e o Ocidente. Posteriormente, 863 a 867, nós tivemos o cisma de Fócio. Nesse cisma foram duas as grandes questões: a administração da Bulgária, o direito à jurisdição sobre a Bulgária, e a doutrina do filioque, ou seja, de quem procede ou procedia o Espírito Santo. E esse foi um motivo oficial, inclusive, para o outro cisma, que é o cisma do Oriente, em 1054. Em 1054, então, a Igreja do Oriente definitivamente se separou da Igreja Católica Romana. E o cristianismo agora estava dividido, de fato, entre dois grandes grupos, o grupo oriental e o grupo ocidental. Todos esses cismas têm a ver com a questão da primazia do bispo de Roma. É lógico que outras questões foram envolvidas, mas a grande discussão, ou o grande problema, era essa pretensão à primazia de Roma, o que vai desaguar em mais um cisma, que seria e que foi o cisma da Reforma Protestante em 1517. Mais uma vez, e nós vemos ali Martinho Lutero discutindo sobre a questão da autoridade papal, e nós temos até hoje os seus escritos no sentido de não aceitar essa primazia do bispo de Roma como cabeça da igreja. Mas como é que o bispo de Roma se torna de fato papa, cabeça da igreja, com base no quê? A base, na verdade, foi um decreto de Justiniano I. Justiniano I foi um imperador do Oriente, casado com uma famosa imperatriz por nome Teodora. E ambos tinham interesses na igreja. Eu não vou nem dizer que seriam interesses meramente políticos, porque, de fato, dá a entender que eles também tinham suas convicções religiosas, porque naquele momento se discutia a questão da heresia do arianismo. Nós temos que perceber também a situação do Império Romano. Vejamos aqui esse mapa. Nesse mapa nós temos a totalidade do Império. Havia uma divisão no século IV entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Século III, século IV, já tínhamos essa divisão. Quando Constantino assumiu o poder, ele transfere a capital de Roma para Constantinopla, que você pode ver aí no Império do Oriente. No V século, já desde o IV século, mas no V século as coisas vão se cristalizar, os bárbaros, que eram os povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano, começam a forçar essas fronteiras, pacificamente ou com armas. Mas nós vemos aqui por esse mapa que o Império do Oriente pouco foi afetado nessa fase. Tanto que você pode ver aqui a invasão dos visigodos, que na verdade foi uma passagem pelo Império Romano do Oriente. Mas o Império Romano do Ocidente sofreu e caiu no ano 476. Pelo mapa você pode ver aí também todas as incursões, ou algumas assim, incursões dos bárbaros no Império Romano do Ocidente, chegando inclusive ao norte da África. Quando Justiniano I, a quem me referi, se tornou imperador no Império Romano do Oriente,
nutriu no seu coração a recuperação do Império do Ocidente. Mas lá estavam na posse os bárbaros e em Roma os ostrogodos. Então o imperador Justiniano determina ao general Belisário que faça uma campanha no norte da África, que ele recuperou rapidamente, e na Itália, gerando assim as guerras góticas. Ele então consegue vencer os ostrogodos e recupera a região para o Império do Oriente, que nessas alturas já receberam o nome de Império Bizantino, pela cidade de Bizâncio, que se tornou posteriormente Constantinopla, e finalmente nós temos hoje Istambul. Muito bem. Antes dessa invasão de Belisário, ou concomitantemente à invasão do Belisário, o Justiniano I tomou uma atitude de fortalecimento de um aliado importante, que era o Papa. No ano 533, o imperador Justiniano vai agora estabelecer um decreto. Então nós temos aqui o mapa do Império Bizantino. Em amarelo, o antigo Império Romano do Oriente. Em rosa, o território conquistado, reconquistado, recuperado. Então Justiniano, agora de posse desses territórios, em 533 ele havia feito um decreto antes que se expulsasse definitivamente os ostrogodos. Esse decreto justiniano foi prolatado no dia 16 de novembro de 534. Na verdade, é uma carta que ele dirige ao Papa João II, em 533. E nessa carta, esse documento legal do Império, ele reconhece o Papa como cabeça de todas as sagradas igrejas. A carta tem a seguinte redação, e é interessante que a gente faça uma leitura. Justiniano, vitorioso, pio, feliz, renovado, triunfante, sempre augusto, a João, patriarca, o patriarca de Roma, o mais santo arcebispo da justa cidade de Roma. Com honra a ser apostólica e a vossa santidade, que é e sempre tem sido lembrado em nossas orações, tanto agora como anteriormente, e honrando vossa alegria como é próprio no caso de alguém que é considerado como um pai, nós nos apressamos em trazer ao conhecimento de vossa santidade tudo o que esteja relacionado com a condição da igreja, uma vez que sempre tivemos o maior desejo de preservar a unidade da sé apostólica e a condição das santas igrejas de Deus, como elas existem no tempo presente, para que permaneçam sem distúrbios e oposições. É uma interferência clara na administração da igreja do imperador, porque ele vai tomar agora uma atitude. Ele diz aqui assim: portanto, nós nos empenhamos em unir todos os sacerdotes do Oriente e sujeitá-los à sé de vossa santidade. Então, Justiniano tomou a atitude de reunir os bispos da igreja no Oriente e dizer, olha, daqui para frente nós vamos estar sujeitos à sé romana. E em consequência das questões levantadas presentemente, embora elas sejam evidentes e livres de qualquer dúvida e de acordo com a doutrina da vossa sé apostólica, são observadas constantemente com firmeza e pregadas por todos os sacerdotes. Nós ainda consideramos necessário que elas sejam trazidas à atenção de vossa santidade, pois não permitimos que nada que diga respeito à condição da igreja, embora o que cause a dificuldade seja claro e livre de dúvida, seja discutido sem que seja trazido ao conhecimento de vossa santidade. Por quê? E aqui então ficou definido na história que o bispo de Roma é o cabeça da igreja cristã,
por um decreto do imperador romano do Oriente, Justiniano I. Ele diz: Vós sois o cabeça de todas as santas igrejas, pois nós nos empenharemos de todas as formas, como já mencionado, para aumentar a honra e a autoridade da vossa sé. Então aqui estava definida a questão, como está definida até hoje, sobre a questão, sobre o primado de Pedro, o primado do Papa, do Bispo de Roma, sobre todas as demais igrejas. João, o Papa, responde então para Justiniano o seguinte: João, bispo da cidade de Roma, ao seu mais ilustre e misericordioso filho Justiniano. Então ele diz assim: entre as compíscuas razões para louvar a vossa sabedoria e nobreza, mais cristão dos imperadores, e um que irradia luz como uma estrela, se encontra o fato de que, pelo amor do Pai e movido pelo zelo pela caridade, tu, instruído em disciplina eclesiástica, tens mantido a reverência pela sé de Roma e tens subjugado todas as coisas à sua autoridade e lhe tens dado unidade. O seguinte preceito foi comunicado ao seu fundador, isto é, o primeiro dos apóstolos, pela boca do Senhor, a saber: apacenta os meus cordeiros. Quando o Papa João faz essa referência ao que Jesus falou ali no livro do Evangelho de João, ele está então dizendo que aquela passagem onde Cristo diz apacenta as minhas ovelhas era a constituição de Pedro como o primeiro dentre os apóstolos. Esta sé é, em realidade, a cabeça de todas as igrejas, como assegurado pelo preceito dos pais e decreto dos imperadores, e testificado pelas palavras de vossa mais venerável piedade. Então aqui, sacramentou. Quando é então que surge o papado? Quando é que nós podemos datar o início do papado? Com esse decreto de 533, que na verdade só se torna efetivo quando os ostrogodos são definitivamente expulsos de Roma. E isso se deu no ano 538. Porém, essa situação ela tem alguns aspectos tristes, porque vai gerar agora, como nós vimos, vários cismas e outras situações desagradáveis. Logo após o decreto, vai assumir um Papa que tenha alguma afinidade com Teodora, a imperatriz, e por consequência com o imperador Justiniano I. Mas estava ali em Roma como Papa Silvério. Silvério não era um Papa aceitável politicamente, porque ele era, na verdade, um aliado dos godos. Ele havia sido apoiado pelo rei dos godos, Teodato. Quando, então, a expulsão dos godos ali, Vigílio assume o papado. E nesse momento há a oposição de Silvério. Silvério, então, é remetido num exílio para uma ilha onde não há alimentação, e Silvério é martirizado pela fome. E ele vem ali a falecer. Este é um dos fatos tristes, originários dessa autoridade imperial dentro da igreja. No momento posterior, já no início do século VII, sétimo século, nós vamos ter uma disputa entre dois amigos, ao que me parece pelos livros de história, Gregório Magno, um dos grandes papas da igreja, com o patriarca de Constantinopla, Ciríaco II de Constantinopla. O patriarca de Constantinopla adotou o título de bispo universal, ou bispo ecumênico.
E contra isso se levantou Gregório Magno, dizendo que ele não poderia se intitular o bispo ecumênico ou bispo universal. Era a mistura da disputa dos dois patriarcados nas duas capitais romanas, Constantinopla e Roma. E nós vamos ver que, ao final, prevaleceu também nessa disputa a Igreja Romana. Gregório Magno não viu essa vitória, mas ela veio posteriormente por influência do Papa Bonifácio III. O Papa Bonifácio III governou menos de um ano. Ele esteve sobre a Sé Romana menos de um ano. Mas ele foi muito bem sucedido. Nesse slide, eu narrei aqui a situação. Teve ótimas relações com o imperador Focas, que havia sucedido o imperador romano anterior. Do império recebeu a confirmação por decreto que o bispo de Roma era o sucessor de Pedro, o cabeça de todas as igrejas. Então, a briga entre Gregório Magno e o patriarca de Constantinopla, nesse momento é vencida por Bonifácio III, já estando os dois primeiros contendores falecidos. Mas aqui se reafirma, então, que o título de bispo universal era, de fato, do bispo de Roma. Assegurou-se o título de bispo universal contra as mesmas pretensões do patriarca siríaco de Constantinopla, de atribuir-se a este título. E é interessante que há fontes que indicam este fato como a evidência de que Bonifácio fundou a Igreja Católica. Este decreto simplesmente afirmou uma visão estabelecida muito tempo antes por Justiniano I, como eu falei aqui, que havia dado reconhecimento legal à primazia do pontificado romano. Então nós podemos estabelecer o seguinte: de acordo com a doutrina da sucessão apostólica, que se constituiu nos primeiros séculos para o combate às heresias, ao gnosticismo, e para afirmar a autoridade dos bispos, esse entendimento entrou na igreja a ponto de, num determinado momento, alguém pensar que Pedro, tendo sido o primeiro bispo de Roma, o que também é duvidoso, mas que o bispo de Roma, o Papa, ele seria sucessor de Pedro. Há duas questões aí. A primeira questão a ser discutida é se de fato Pedro tinha alguma primazia sobre os demais apóstolos. E isso nós vamos ver no próximo vídeo. Eu, inclusive, vou estar colocando o card nesse vídeo agora, quando houver a publicação do segundo vídeo. O segundo ponto é quando isso realmente começa. Nesse vídeo nós vimos aqui a evolução desses fatos e concluímos que o papado surge de fato no ano 533 com o decreto de Justiniano I, que na verdade se concretizou em 538, com essa reafirmação do imperador Focas dada para o Papa Bonifácio III no ano 607. No final do primeiro milênio, o próprio Bernard Sesboé faz a narrativa da tristeza na qual havia se envolvido a Igreja, nos grandes problemas, nos papas sucessivos, nas disputas, a ponto de nós termos, em janeiro de 897, um tétrico julgamento, quando o Papa Estevão VI ou Estevão VII, há problemas aí nessa datação, julgou o Papa Formoso. O Papa Formoso já havia falecido há alguns meses. Então, esse sínodo do cadáver, como é conhecido, foi o julgamento do Papa Formoso na Basílica de São João de Latrão, em Roma, em janeiro de 897. Estevão VI ou VII ordenou que o cadáver de seu antecessor fosse removido de seu túmulo e levado para a corte papal
para o julgamento. Este vídeo serviu para que você se informe e saiba os acontecimentos históricos. Quanto aos acontecimentos históricos, não há dúvida. Historiadores protestantes e católicos romanos, eles contam a mesma história. A questão muitas vezes divergente é sobre a interpretação desses fatos históricos. Mas sabemos agora que realmente só em 538, pelo decreto de 533, vai haver esse encerramento legal da discussão. Agora, no próximo vídeo que eu vou tratar com você, eu quero falar sobre os fundamentos doutrinários dentro do Novo Testamento. A passagem de Mateus 16, 13 e 19, não é? Quando Jesus diz: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas, as chaves que foram entregues, então, ali por Jesus Cristo a Pedro. Nós vamos fazer uma análise doutrinária, uma análise teológica sobre esse ponto no próximo vídeo. Eu te convido, então, a estar conosco no próximo vídeo. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscreva no canal para dar uma força aí e continuarmos nesse projeto. Um abraço.